e amada igreja. Como é bom estar aqui de volta. Eu estava em Minas, cheguei ontem, o ônibus teve um probleminha no meio do caminho, a gente chegou atrasado. Eu cheguei em casa, era um pouco mais das 10, né? Não tive tempo, aliás, até tentei fazer os lives, mas não consegui. Tentei fazer hoje de manhã, não consegui. Entendi que a lição de hoje ela precisa ser apenas na fala. Então, eu não preparei o audiovisual, tá? Mas fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo fala. Amém? A nossa lição de hoje tem como tema relacionamentos e submissão a Cristo. Né? A lição 5 dessa revista abençoada, né, que foi escrita pelo nosso pastor presidente, Walter Brunelli, né, que são as Epístolas Universais. Dentro desse tema, nós vamos ver 3 tópicos. O primeiro tópico, nós vamos estar abordando a nobreza da submissão, um chamado à obediência e humildade. Né? Aí tem um subtópico que está sendo abordado também, que é o honrando a autoridade do trabalho. Depois nós vamos ver o ponto 2, Cristo, modelo supremo de entrega e resiliência. E nós vamos ver que o ponto 3, a ordem divina para o lar. Vem também aqui subdividindo-se, né? Aí no tópico 2 nós vamos ver o amor fraternal, o caminho para a verdadeira unidade. E o tópico 3, o caminho da fé, sofrimento, redenção e nova vida em Cristo. Amém? Amém. Antes que a gente fale sobre submissão, nós precisamos entender o que é a missão. O que é a missão? Se existe uma submissão, é porque existe uma submissão, ao contrário do que muitas pessoas entendem hoje em dia, principalmente no contexto do nosso idioma, dá aquela conotação, aquele pensamento de que submissão é algo inferior. Só que nesse contexto aqui não se aplica esse entendimento. Aqui se aplica o entendimento de que existe uma missão e aqueles que fazem parte da missão. E a missão é de quem? De Deus. É de Deus? Acertaram de primeira. Eu ia dar uma diagnóstico para vocês. Eu ia perguntar: a missão é de quem? É do homem? É da igreja? Mas vocês já foram? Só aqui é afiado, viu, pastor? A missão é a missão de Deus. E que missão é essa? Qual é a missão de Deus? Agora o pessoal ficou em silêncio, ficou tímido, pastor, só porque eu elogiei. Hein, gente? Ninguém arrisca? A missão de Deus é o quê? É alcançar o homem que se perdeu. A humanidade caída. Entendeu? Então a missão, sabendo que a missão ela é de Deus, então não é a minha missão, não é a missão do pastor, não é a missão do nosso presidente Walter Brunelli, mas é a missão de Deus, com um único foco: alcançar o homem que se perdeu. Né? Se ele se perdeu, é porque ele está caminhando errantemente por aí, né? Enquanto a gente não tem o conhecimento da luz da palavra, a gente caminha assim, errantemente. Mas quando a gente aceita Jesus, vem o Espírito Santo, que nos ensina tudo o que nós precisamos saber, e aí nós somos conduzidos por Ele, e através da palavra. Amém? Então nós já conseguimos compreender
a igreja. Está dando para entender? Nós encontramos a igreja. A igreja é o quê? A igreja ela foi colocada por Deus na terra para alcançar o quê? A humanidade perdida. Amém? Então a igreja ela está debaixo da missão de Deus. E dentro dessa submissão, dessa missão de Deus, nós encontramos hierarquias. Quem militar aqui sabe que um quartel ele precisa o quê? Ser organizado. Ele precisa ter pessoas que tenham patentes, que tenham um cargo específico para poder conduzir aquilo daí para que as coisas caminhem de forma correta. Quem fez tática de guerra aqui, eu não fiz não, tá gente? Eu já li alguma coisa sobre. Quem fez tática de guerra aqui sabe que todos aqueles que vão para a guerra, eles estão debaixo de quê? De uma autoridade. E que todos precisam estar de acordo com aquilo que é proposto. Para quê? Para que eles tenham o quê? Êxito. Porque se um quartel, se um exército for para a guerra e eles não estiverem debaixo dessa orientação, eles vão saber o que eles vão fazer? Eles vão ficar o quê? Perdidos. Assim é a nossa vida quando nós não compreendemos o que é a submissão. A gente quer fazer o que a gente pensa. E às vezes dentro da própria igreja. E aí a gente só arrebenta a cara. A gente só se dá mal. E ao invés de a gente estar colaborando para que essa missão seja eficaz, nós estamos o quê? Atrapalhando. Deu para entender, gente? É simples. Não tem tanta dificuldade para entender o que Deus quer falar conosco sobre esse assunto, que é um assunto o quê? Primordial. O exército ele só vai ter êxito se todos aqueles que estiverem ali debaixo das autoridades fizerem tudo que foi o quê? Proposto, combinado, né? Tudo aquilo que foi o quê? Ordenado. E dentro da missão, existem coisas mais importantes e menos importantes? Vamos trazer para o nosso corpo. Todos os nossos órgãos são importantes? Todos os nossos membros são importantes? Entende? Uns parecem ser menos do que o outro, mas quando faz falta no corpo, faz falta. Quando você perde o dedo polegar, que fica lá no dedão do pé, junto com ele você perde o quê? Equilíbrio. E eu sou um dedão. E o que o dedão faz? Além do equilíbrio. Mas a função dele é o quê? Primordial. Deu para entender? 1 Samuel, eu não vou pedir para aqui não, porque aqui eu vou correr rapidinho e tempo. 1 Samuel, no versículo 29, e no capítulo 29 e no capítulo 30, nos mostra ali quando Davi foi junto com os guerreiros dele para poder pegar e guerrear junto com o rei filisteu, né? Aquis, né? Aquis, se não me engano é isso. Sendo que quando ele chegou lá, os outros príncipes dos filisteus pediu a Davi, falou com o rei Aquis, que não queria Davi junto com eles, porque sabia que Davi pertencia a Israel, que era servo de Saul. Só que aquele rei sabia o tempo que Davi tinha ficado ali com ele. Davi tinha sido uma pessoa leal a ele. E ele fala como um anjo do Senhor. Depois você lê em casa, tá? Esses 2 capítulos. Aí ele pegou e despediu Davi. Davi voltou junto com os seus guerreiros, 600 guerreiros, para Siclag, né? Que é a cidade onde
naquele tempo. Foi dado por esse rei. E quando eles chegaram lá, eles tiveram uma surpresa. Qual surpresa que eles tiveram? Eles encontraram Ziclag pegando fogo, tinham levado as mulheres, as crianças, todos os despojos, e eles não entenderam nada do que havia acontecido. E aí eles ficaram ali, no momento, com raiva de Davi, aqueles guerreiros, porque todos eles saíram para poder ajudar o rei filisteu contra Israel. E queriam apedrejar Davi. E Davi pegou e chamou, na época, o sacerdote que estava junto com ele, para poder pegar e buscar em Deus o que eles deveriam fazer. E perguntou a Deus, Senhor, nesse meu tempo aí, Davi, ele tinha encontrado também um servo de um dos filhos do outro povo que veio, os amalequitas, né? E ele pegou e perguntou àquele servo, o servo estava 3 dias perambulando, doente, e o servo pegou e eles primeiro alimentaram o servo, cuidaram daquele servo dos amalequitas, e depois perguntaram a ele o que tinha acontecido. Eles falaram, os amalequitas aproveitaram, vieram e saquearam a cidade de Ziclag e levaram as mulheres, tudo que tinha lá estava fogo nas casas, né? Então ele consultou a Deus e Deus falou que ele fosse, que ele ia entregar na mão dele, né, aquele povo. E aí, desses 600 homens, 200 não quiseram ir, tá? Porque a palavra de Deus fala 2 vezes que esses homens estavam muito, quem sabe? Cansados. Entendeu? Então os 200 ficaram. Os outros 400 foram por Davi. E Deus deu a vitória. E aí eles pegaram todos os despojos que eles tinham ali, não somente porque eles tinham levado a Ziclag, né? Pegaram todos os despojos, pegaram as mulheres, os filhos e levaram de volta. E quando os 200 que ficaram viram que eles se aproximaram, que eles se alegraram, né? Só que os 400 que vinham junto com Davi ficaram o quê? Quando eles viram que os outros 200 estavam alegrinhos, eles viram que ficaram o quê? Eles arrasaram dentro do coração. Entendeu? Por quê? Porque os despojos iam ser divididos no povo. E aqui a palavra de Deus fala, em 1 Samuel 30, no versículo 22, então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos. Davi, ele falou: não vamos fazer isso. Eles não foram, mas vamos trazer logo um entendimento para não perder muito tempo nisso, tá? Eles não foram, mas eles ficaram, tomaram conta. Com o que aconteceu, Davi aprendeu uma lição. E quando se sai para a guerra, não se leva todo mundo. Vocês entendem? Alguém tem que ficar tomando conta. Eles saíram a primeira vez, ninguém ficou tomando conta. Os amalequitas entraram e fizeram a guarda. Se eles tivessem tido esse pensamento antes, talvez os amalequitas não tivessem feito o que eles fizeram, entendeu? E aí Davi falou para esses homens que a palavra de Deus chama de homens maus, né? Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos. Davi, porém, disse: não façais assim, irmãos, mas como o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nossas mãos. E aqui no versículo 25, ele fala assim, ó: o que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto de direito em Israel, até os dias de hoje. O que aconteceu? Aqueles homens não
que independente do tamanho do chamado, se é pequeno, grande, médio, porque nós que temos essa mania de pegar e colocar medida para as coisas. Independente do chamado, é importante. Deu para entender, gente? Alguém ficou com dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Deu para entender que eu corri. Depois eu sei em casa. 1 Samuel 29, capítulo 29, capítulo 30. Tá? Tanto um quanto o outro tinha importância. Entendeu? Tanto o que sai, quanto o que fica. Deu para entender? Tem a sua importância. E nós temos que fazer aquilo que nos cabe. Está dando para entender, gente? Porque às vezes a gente quer fazer coisas que não nos cabem. E quando a gente quer fazer coisas que não nos cabem, a gente já saiu de baixo dessa missão. Entendeu? Cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu chamado. E cada um de nós precisamos, dentro da missão de Deus, saber o que nós vamos fazer. Amém? Então, com esse entendimento, agora nós podemos pegar e adentrar a nossa lição. Porque é um tema polêmico. É verdade, eu queria fazer um comentário. Satanás ele vem deturpando mesmo os papéis, né? Não só, às vezes a gente fala muito sobre o papel de marido e mulher, que é algo que hoje assim, já está totalmente banalizado. As pessoas acham que os dois têm o mesmo valor, quando biblicamente a gente sabe que quem é o cabeça da casa é o marido, e acima dele está Cristo, depois vem a mulher e depois vem os filhos. E muita gente se ofende com isso, por causa de coisas que ouvem lá fora e deixam entrar, sem fazer uma reflexão, sem fazer um questionamento do que a Bíblia fala sobre isso, mas não só nesse papel de marido e mulher. Hoje em dia eu ouço muito assim: o meu filho é meu amigo. E muitos pais têm educado sem passar uma visão de autoridade. Porque obediência, isso daí da neurociência já não existe, faz mal para a criança. Quando se eu não ensino meu filho a me obedecer, como eu vou esperar que ele obedeça a Deus? Então, assim, tem caído por terra essa coisa da autoridade. Hoje em dia as pessoas confundiram autoridade com autoritarismo, e aí elas acham que toda autoridade é ruim, quando na verdade isso é algo que Deus nos ensinou, até mesmo para a gente entender como é o nosso relacionamento com Ele. Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver. Exatamente, gente. Aqui na Terra nós buscamos um governo democrático, né? Mas eu vou dar uma notícia para vocês. No céu não vai haver democracia. E nós temos que ficar preparados para isso. No céu não vai haver democracia. Entendeu? E o que acontece hoje em dia? Nós estamos vivendo um tempo, pastor e irmãos, em que a feitiçaria ela tem entrado em peso dentro das igrejas. Vocês sabiam disso? O que é um feiticeiro? Quem sabe o que é um feiticeiro? Eu gostaria de falar aqui. O que é um feiticeiro? Hã? Qual é a característica de um feiticeiro, assim, fisicamente falando? Fazer feitiçaria. Não, assim, característica. Roupa branca, turbante, Turbante, que mais, gente? Chapéu de busto. Isso não é feiticeiro. Feiticeiro, isso aí se caracteriza, são bustos. São pessoas que assumiram realmente esse lado da bruxaria. Feiticeiros são aqueles que andam em desobediência. E não precisa ser um bruxo para se tornar um feiticeiro. É só ser rebelde. É o que a palavra de Deus fala. Que o pecado, de rebeldia é igual a
compreender como a verdadeira beleza interior atrai o olhar de Deus e entender que o sofrimento por fidelidade à palavra traz o quê? Recompensa. Amém? Aqui eu vou correr aqui pelo livro, pela revista, porque como eu falei, eu não trouxe slide, mas eu vou pedir ajuda dos irmãos, tá? Pedro continua, na palavra introdutória, a abordar o tema de submissão, que é o conceito frequentemente rejeitado por descrentes e irreligiosos, mas apresentado nas Escrituras como um princípio fundamental da vida cristã. Quem pode ler aí Efésios 5:21 e Tito 2:9? Quem achou pode ler. Efésios 5:21, Tito 2:9. Efésios 5:21. Sujeitai-vos aos outros no temor de Deus. Tito 2:9. Tito 2:9. Exorta os servos a que sujeitem ao seu Senhor, e em tudo o agrada, não contradizendo. Ele o aplica também às autoridades civis e aos empregadores, destacando a importância da ordem e do respeito na convivência social. Conforme nós vemos em Romanos 13:1, esse mesmo princípio é desenvolvido por Paulo em sua carta, especialmente ao orientar os relacionamentos dentro da igreja, ressaltando a necessidade de humildade e serviço mútuo. Agora vamos passar aqui para o tópico 1. A nobreza da submissão, um chamado à obediência e humanidade. Humildade deve ser. As Escrituras estabelecem um princípio inabalável de autoridade, conforme Pedro 2:18. Deus, sendo a suprema referência, instituiu uma hierarquia que abrange governantes, empregadores, líderes espirituais e familiares. A rejeição à ordem estabelecida caracteriza a anarquia. Deus ele deixou uma ordem para que não houvesse o quê? Anarquia. O que é anarquia? Oi? Ausência de autoridade. A ausência de autoridade que causa uma desordem. Ninguém se entende. Uma vez eu fui num casamento, foi em 2011, e uma senhora, que era a minha noiva, falou algo muito interessante para ela que eu guardei para mim. Ela virou para a filha e falou assim: minha filha, meu genro, eu quero ensinar algo para vocês. Vocês não devem olhar dentro do olho um do outro. Para que vocês possam prosseguir, vocês têm que olhar para o mesmo lugar. Vocês entenderam? Então, assim, nós temos um alvo. A igreja ela tem um alvo a ser cumprido. E nós só poderemos alcançar esse alvo à medida que nós entendermos a palavra de Deus e viver de acordo com essa palavra. Muitas das vezes tem pessoas que falam assim: poxa, pastora, mas a palavra hoje foi forte. A palavra de Deus é forte. Ela não é só forte, mas ela é poder. Entendeu? Ela é poder para salvar, para curar, para libertar, para restaurar. Entendeu? A palavra de Deus é forte. E quando a palavra confronta a gente precisa entender que a palavra é a palavra de Deus. E se está confrontando é porque algo em nós precisa ser observado, precisa ser trabalhado. Entendeu? Porque a palavra, ela não muda, mas nós podemos mudar. E se nós formos pegar e observar
irmã me falou, né, o mundo ele sempre vai jogar contra. Os padrões do mundo sempre vai jogar contra a palavra de Deus, principalmente quanto mais o dia do Senhor se aproxima. E a palavra de Deus fala que poucos se salvarão. Entendeu? Aquele que permanecer, né? Como está nas cartas, lá em Apocalipse. Entendeu? Então, assim, nós estamos vivendo esse tempo. E que muitas das vezes a gente está cheio de razão e vazio da palavra. Entendeu? Cheio de razões e vazio da palavra de Deus. E nós precisamos a cada dia nos encher da palavra. Entender a palavra de Deus, guardar ela dentro do nosso coração. Os padrões do mundo nunca serão bíblicos, entenda isso. Os padrões do mundo nunca serão bíblicos. Eu estou com dificuldade de ler aqui, eu vou pedir para alguns irmãos lerem para mim, senão a aula não vai desenvolver. Quem pode ler para mim o 1.1? Quem está com a revista do professor, lê o primeiro parágrafo, por favor. A natureza humana tende a rebeldia, e o conflito entre quem lidera e quem é liberado remonta aos primórdios da história. No entanto, as Escrituras estabelecem um equilíbrio entre autoridade e submissão, orientando tanto aqueles que comandam quanto os que obedecem. Efésios 6, 1, 5 e 9. Vamos ler aí. Efésios 6, 1, 5 e 9. Efésios 6, 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios 5. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, a sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Agora, Efésios 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com ele, deixando de dar graças, sabendo também que o Senhor Deus vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. É fácil a gente obedecer um senhor, né, ou um empregador que é legal com a gente, um líder que é legal com a gente, o pai e a mãe que é legalzinho com a gente, né? É fácil às vezes a gente se submeter. Muitas das vezes a gente não se submete, não é porque aquele líder está errado, não. É porque nós estamos, muitas das vezes, sem entendimento daquilo que o líder está querendo fazer. Por exemplo, os pais quando têm os seus filhos adolescentes. Os adolescentes amam muito os pais na adolescência. O que a gente vê mais os adolescentes fazendo? Eu tenho dois, né? Eu tive um até, mas tem um adolescente. Dependendo do adolescente, até fala mal do pai e da mãe por aí. Essa é a verdade. Entendeu? Eu não fui adolescente. Estou mentindo? O adolescente obedece pai e mãe? Obedece com medo do castigo. Muitas das vezes obedece com medo de castigo. Isso quando obedece. Porque vai perder o celular, porque vai ficar de castigo, porque não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, ele fica com raiva do pai e da mãe. Porque ele é maduro, quem obedece? Quando o filho chega à maturidade, ele se torna adulto, ele começa a compreender o pai, a mãe, que antes, quando ele era adolescente, imaturo, ele achava que era pai e mãe injusto. Então, muitas das vezes, a nossa forma de pensar é que está errada. A forma de pensar do adolescente, que é imaturo, está errada. Está dando para entender? Na escala espiritual, nós também temos esses níveis de faixa etária, tá? Trazendo para o nosso entendimento. A gente aceita Jesus, nova criatura, bebezinho, cavaleirinho, criança espiritual, adolescente, radical, né? Cheio de razão, está maduro? A pessoa ela só se torna madura quando ela começa a entender o que está escrito
Eles não sabem o que é bem, o que é bom, o que é mal. Entendeu? E eles vão colher resultados. Assim na vida espiritual também. Se você não se coloca debaixo da submissão de uma autoridade, você está passivo. Os adolescentes não têm muito juízo, né? Eles querem fazer tudo, eles querem ter liberdade. Entendeu? Eles querem ter liberdade. Só que a gente sabe que dentro dessa liberdade que eles querem, eles vão colher o quê? Resultados. Entendeu? Então existem esses níveis de autoridade, de maturidade. Entendeu? Quando a gente está muito cheio de si, a gente pode perceber que de repente a gente está assim, muito cheio da nossa razão. Então a gente pode parar e pensar, peraí, né? Tem alguma coisa aqui que não está funcionando direito. Né? Então assim, a gente tem que entender o que é isso. E quando os filhos crescem e se tornam adultos, eles dão razão ao pai. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus com maturidade e entendimento, a gente começa a dar razão ao quê? Ao pai. Porque antes não vou me submeter a ele, não, que isso, que não sei o que lá. Entendeu? Vai ficar aquela guerrinha, né? Fica aquela guerrinha entre um e o outro, um querendo pegar e tem mais direito do que o outro. Entendeu? E a coisa não vai funcionar dessa forma. Imagine aqui dentro da igreja. O pastor Daniel, líder da igreja, aí ele tem os pastores auxiliares, os presbíteros e os obreiros, e tem o pessoal aqui no geral. São líderes de departamento, tem a membresia. Se ninguém reconhecesse a liderança do pastor Daniel, como é que estaria isso aqui? Como? É algo a se pensar. Entendeu? E Deus ele nos ensina isso para que a gente possa entender isso aqui enquanto nessa terra. Porque lá no céu, como eu falei, não vai ser uma democracia. O céu não vai ser uma democracia. Honrando a autoridade no trabalho. Já lemos aqui. Essa parte aqui, ó. Nos tempos de Pedro, não havia regulamentação trabalhista como na atualidade. Foi instrução, portanto, não se dirigia a empregados comuns, mas a relação entre senhores e escravos, né? A realidade da época, daquela época lá, era outra, né? Isso está estabelecido nas leis mosaicas, até com o entendimento das leis mosaicas, como que era que uma pessoa se tornava escrava, entendeu? Ela se tornando escrava, ela achava que seria aquele senhor, né? Mas existiam também as leis para os senhores, que eles não poderiam maltratar seus escravos, né? E tem outras coisas mais aí que eu não vou adentrar. Vamos falando aqui para 1.2. Cristo, modelo supremo de entrega e resiliência. Como reagir diante da injustiça? Jesus é o exemplo perfeito a ser seguido. Né? 1 Pedro 2,21. Sofrer por fazer o bem é um chamado para aquele que vive, para aqueles que vivem em obediência a Deus, pois esse tipo de padecimento tem valor diante dele, como a gente já deu, né? O sofrimento de Cristo foi totalmente injusto, pois não havia nele pecado algum, nem qualquer transgressão, e mesmo assim, após minuciosas investigações, nenhuma falha foi encontrada em suas palavras ou ações. Diante das acusações, ele não revidou, mas confiou plenamente no Supremo Juiz, entregando-se à sua
Nós precisamos nos alinhar cada dia à palavra de Deus e compreender o que a palavra de Deus nos ensina. Aqui nesse destaque aqui, achei interessante, o sofrimento é indesejável e a ingratidão, difícil de suportar. Sofrer por erros cometidos não traz honra, pois é apenas a consequência natural das próprias ações. No entanto, Pedro traz referência a um sofrimento injusto, enfrentado por aqueles que se dedicam à propagação do Evangelho. Aí eu pergunto, sofrer por estar pagando a pena de algo que a pessoa cometeu é uma honra? Não. Ela simplesmente está pagando o mal que ela fez. Mas se ela está sofrendo injustamente, a palavra de Deus ela não mente. Deus está vendo, Deus é justo. E nós precisamos confiar em Deus. Nesse momento, quando Jesus se esvaziou de si mesmo, ele se entregou completamente ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Nós conseguimos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos justamente quando a gente faz isso. Muitas das vezes é difícil para nós. Mas Jesus, ele se submeteu. E com isso ele conseguiu o quê? Cumprir o seu propósito. Ele se submeteu à obediência da vontade de Deus. É tanto que quando ele chega no Getsemane, quando a carne dele começa a gritar, ele sabia que ia passar, ele, naquele momento ali, que ele fica um estresse muito grande a ponto de suar gotas de sangue, ele ainda chega a falar assim: Senhor, se possível, faça de mim esse cálice, mas antes não seja feita a minha vontade. Então, a gente tem que entender isso, que há momentos na vida da gente que Deus vai estar trabalhando ali no nosso caráter, que é crucial. Aquele momento de Jesus foi um momento crucial. Era o momento em que ele estava prestes a ir para a cruz, cumprir o quê? O seu propósito. Entendeu? Há momentos na vida da gente que é crucial. E se a gente não perceber esses momentos, nós não conseguimos cumprir o nosso propósito e não conseguimos avançar daquilo que Deus tem para nós. Está dando para entender? Porque parece, é como se fosse um ciclo. Você está dentro ali do teu chamado, você está desenvolvendo o teu chamado e está tudo indo muito bem, sendo que há um momento em que você vai fazer algo a mais. E é nesse momento aí que nós temos que entender que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, porque eu estou debaixo da missão de Deus e não debaixo da minha vontade. Está dando para entender? Tá? Dá uma vontade, todo mundo se liga. Estou ficando preocupado. O pessoal está prestando atenção. Estou ficando preocupado porque está todo mundo. Se quiser, começa. Se quiser fazer pergunta, pode fazer, mas sejam coerentes dentro da missão. E se for algo pessoal, fala depois da missão. Porque não dá para atrapalhar, né? Entendeu, né? Vamos lá. Então, nós vamos agora, deixa eu ver. Enquanto a gente não entende isso, a gente não consegue desenvolver o nosso chamado. Porque vai ter momento na nossa vida que a nossa carne vai querer falar mais alto. E não se submeter ao marido, e não se submeter ao pastor, e não se submeter a alguém que foi colocado sobre nós. Porque a gente tem um pensamento. E aquilo deve estar convergindo com o nosso pensamento.
Mas se estiver dentro da palavra de Deus, obedeça. Você só não vai obedecer a uma ordem absurda. Não é assim, pastor? Né? Não vai submeter uma ordem absurda. Mas se a palavra de Deus está falando. Se tiver escrito, mesmo sendo absurdo, sim. Se estiver escrito, for absurda, né? Então vamos lá. 1.3. A ordem divina para o lar. Pedro enfatiza a estrutura familiar, apresentando a submissão como um princípio essencial para a harmonia do lar. Ele dedica mais orientações às esposas do que aos maridos, possivelmente refletindo a realidade da época, em que as mulheres tinham menos acesso à instrução formal, né? Conforme a referência. Essa orientação não implica inferioridade, como eu falei no começo, mas reforça a ordem estabelecida por Deus. Longe de ser opressiva, a submissão fortalece o casamento, promovendo respeito e equilíbrios nas relações conjugais, conforme temos essas referências de Efésios. Eu queria que alguém lesse essa referência de Colossenses, Colossenses 3, 18 e 19. Colossenses 3, 18 e 19. As mulheres estão sujeitas ao nosso próprio marido como convém do Senhor. Ao marido amar a vossa mulher e não vos irriteis com ela, contra ela. Entendeu? Fala-se da mulher, mas também fala-se do homem. Às vezes o homem ele pensa, não aqui, graças a Deus, porque aqui o pessoal conhece Bíblia. Às vezes a gente já pegou casos assim. Um casal, o rapaz já achava que estava falando com a noiva, eles não eram casados. E ele falando com a noiva, não, você tem que ser submissa a mim. Você tem que fazer o que eu quero. E aí esse casal veio até a gente, e aí aquele irmão falou para ele, não. E aí a gente explicou, é porque ele não quer falar. E aí a gente explicou para ele que a submissão não é a mulher virar um capacho do homem. Deus não fez a mulher para ser um capacho. Ele fez a mulher para andar junto com o homem, debaixo de uma missão. Né? Não é submissão de ser um capacho, mas é de estar debaixo da mesma missão. E dentro dessa missão do lar, cada um tem seu papel, suas responsabilidades, tanto o homem quanto a mulher. Porque muitas pessoas às vezes pegam os versículos bíblicos distorcidos para poder embasar aquilo que lhe traz. Entendeu? Mas Deus ele fala dos dois. Entendeu? Tanto o homem quanto a mulher tem os seus deveres, né? Tem que cumprir o seu papel dentro do lar, né? E aí não fala assim, se o lar está ruim porque a mulher não está sendo sábia, mas o homem ele também tem que ter entendimento que ele é a cabeça da casa, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto, graças a Deus aqui ninguém é polêmico, né? Graças a Deus, não vou entrar nesse assunto agora, entendeu? Porque também tem versículos para o homem, entendeu? Tanto homens quanto mulher, né? O que a gente leu ali em Colossenses. Vamos lá. Esposas, a força da submissão com sabedoria. A submissão no casamento é uma orientação apostólica que reflete equilíbrio e discernimento. Pedro destaca que mesmo diante de maridos descrentes, a conduta respeitosa e discreta da mulher pode ser um poderoso testemunho, conduzindo-os à fé sem necessidade de palavra. A verdadeira submissão não anula a dignidade, mas exalta valores como integridade, honestidade e um estilo de vida exemplar. Né? Reflita sobre os princípios bíblicos e aplicações
práticas destacadas aqui na página 37. Vamos passar aqui aqui no meu é 37, tá, gente? Tem um quadro aí. Eu vou pedir para cada irmão ler um quadro desse. Tá? Quem pode ler aí? Só sou professor. Quem tem aí do professor pode ler então. Vamos ler aqui a verdadeira beleza. A Bíblia não condena a dor externa, mas ensina que a prioridade deve ser a beleza interior, cultivada por meio de um espírito amável e sereno. Infelizmente, interpretações extremas ficam a vez ao cuidado com a aparência, quando o ensino bíblico apenas reforça que o caráter deve preceder a estética. Exatamente. Né? E está sendo falado aqui que a mulher não precisa pegar e perder aquela questão do feminismo, não do feminismo, mas de ser feminina. Ela não precisa perder essa questão de ajeitar o cabelo, passar maquiagem, ficar bonita. Né? E às vezes também existem outras interpretações erradas, que parece que a mulher não pode se arrumar, né? Infelizmente. Vamos continuar então. Quem pode ler o outro? Ninguém está com a valorizando o interior. A verdadeira formosura está do coração, ao contrário dos padrões do mundo, que exaltam a aparência física. As escrituras ensinam que a transformação interior se reflete naturalmente no exterior, tornando a mulher admirada não só por sua beleza, mas sobretudo por sua conduta. Está lá Provérbios 15:7. E o terceiro quadro, exemplos do passado. Mulheres piedosas da antiguidade foram reconhecidas por sua fé e submissão. Pedro cita Sara, que demonstrou respeito e obediência a Abraão, exemplificando o princípio da sujeição dentro do casamento. As que seguem esse modelo são chamadas filhas de Sara, pois agem com bondade e sem medo, confiando plenamente em Deus. O que a gente entende com isso? Precisa haver um equilíbrio. Né? Precisa haver um equilíbrio. E sabendo que a beleza interior, ela vai refletir a beleza exterior. Entendeu? Então não adianta apenas a pessoa cuidar só do exterior e não cuidar do interior. Né? É necessário que haja um equilíbrio. Então, vamos aqui 1.3.2. Esposa, liderança com amor e compreensão. Esposos, quer dizer esposos. Liderança com amor e compreensão. No casamento, o marido tem a responsabilidade de liderar com sabedoria e sensibilidade, tratando a esposa com honra e respeito. A expressão vaso mais frágil refere-se à constituição física feminina, que é a anatomia da mulher, destacando a necessidade de proteção e cuidado. Além disso, a mulher é corredeira da graça divina, tendo igual valor diante de Deus. A falta de discernimento compromete a harmonia conjugal, enfraquecendo a comunhão e dificultando até mesmo a oração em conjunto, conforme está em 1 Timóteo 2,8. O zelo mútuo fortalece o casamento, refletindo os princípios divinos de amor e unidade. Os dois têm que caminhar junto, cuidando um do outro. Muitas das vezes a mulher vai suprir uma falta que o marido tem, ou vice-versa. E assim a vida ela vai se tornando mais tranquila. É melhor agir dessa forma do que ficar um acusando o outro. Entendeu? É melhor agir dessa forma do que um ficar acusando o outro. Vamos ficar competindo com o outro. Porque quando começa, ao invés de haver essa ajuda mútua, um começar a pegar e guerrear contra o outro, esse casamento ele está fadado ao quê? Vai acabar aqui. Ninguém vai se sabendo das coisas. E eu vou dar um recado para as irmãs amadas do Senhor. Homem ou
também como mulher não vem pronto, tá, hoje? Ninguém vem pronto. Dentro do relacionamento, a gente vai se moldando um ao outro. Nós precisamos nos ajudar um ao outro. Entendeu? Porque o que acontece muitas das vezes? O que muitos casamentos fazem? Nesse sentido aqui. Vamos ver que a mulher ela tem um conhecimento maior do que o homem. Tem uma experiência maior do que o homem. E às vezes parece que o homem está lá atrás e a mulher está aqui na frente. Eles não vão conseguir caminhar como casal enquanto eles não se emparelhar. Está dando para entender? Enquanto eles não se emparelhar. Por isso que no casamento, quando uma pessoa vai casar com a outra, às vezes as pessoas falam assim: ah, vai casar com mudando, vai casar com jugo desigual. Existe jugo desigual dentro da igreja, vocês sabiam disso? Só que dentro da igreja nós temos que ter um entendimento. Tá? O jugo desigual é o quê? O que é um jugo? Se colocar em cima dos bois. Se tivesse dois bois que estivessem no mesmo nível, na mesma capacidade, o peso ia ficar em cima dos dois. E se um boi fosse menor do que o outro, como é que ia ser? O peso ia ficar em cima de quem? Maior. Então, são dois bois, são animais iguais, sendo que um é maior e outro menor. Acontece às vezes também. Entendeu? Então, assim, nós temos que ter a humildade e a bondade. Quando a gente entra no relacionamento, que a gente pensa assim, porque assim tem muitas distorções. Se eu tivesse de falar todas as distorções aqui, a gente ia ficar muito tempo. Entendeu? Sendo que assim tem muitas distorções. Entendeu? Nessa questão do chamado, da submissão, muitas. O casal, às vezes, eles vão ter chamados um tanto quanto diferentes. Só que a missão é a mesma. Entendeu? Nós temos aqui o presbítero Gilberto com a esposa dele. Ela é do Ministério de Louvor e ele é da Palavra. Mas ele tem o Ministério da Palavra e ela tem o Ministério de Louvor. São chamados específicos, mas a missão é a... Está dando para entender? E não tem essa questão de se achar, não, o meu chamado é melhor do que o dele, ou o meu chamado é melhor do que a dela. Entendeu? Ou eu pensar assim, não, ela tem que acompanhar o meu chamado. Ou ele tem, está entendendo? Não tem isso. Exceto quando Deus casar pessoas com conta de um chamado. Entendeu? Porque às vezes acontece de pessoas se casarem por conta de um chamado. Deus unir essas pessoas porque os dois têm o mesmo chamado. Mas até dentro desse caso, muitas das vezes, um vai ter um chamado específico. Está dando para entender, gente? É nessas distorções que às vezes a gente não consegue, que as pessoas não conseguem desenvolver o chamado dela. Nós temos que olhar para as coisas com olhar de bondade. E sermos compassivos uns para com os outros. E entender que às vezes a gente vai estar lá na frente, o outro vai estar atrás, mas ele não é um estorvo na sua vida. Ele é uma pessoa que de repente Deus está te dando a oportunidade de você poder pegar, está ajudando para poder emparelhar junto contigo. Mas aí, quando não se entende isso, é mais fácil largar e criticar. Né, pastor? É mais fácil largar e criticar. Mas a gente está no meio do caminho para julgar nada. Entendeu? Eu só estou trazendo assim um pouco de clareza, porque é um assunto muito extenso. Onde há muitos problemas. Entendeu? Muitos problemas mesmo, por aí afora. Né? Porque não entenderam o que é a missão. Não entenderam o que é a submissão. Não entenderam o que é o propósito e nem o chamado. Porque uma coisa vai puxando a outra.
E aí a pessoa não entendeu nada, e às vezes a pessoa acha que está bem, não está. Nós vamos continuar. O amor fraternal, o caminho para a verdadeira unidade. Agora nós vamos falar do amor fraternal, a verdadeira unidade. Quem pode ler para mim aí? Esta sessão, 1 Pedro 3, 14, o foco está na vivência do amor genuíno, expresso por meio da empatia, da comunhão, de um mesmo propósito. A diversidade entre os irmãos não impede a unidade, desde que haja um esforço para caminhar em harmonia, alinhando pensamentos e atitudes com o ensinamento das Escrituras. Tudo que eu falei anteriormente se resumiu aqui. Deu para entender? Entenderam? Tudo que eu falei anteriormente se resumiu aqui. Quando que a igreja, quando todos nós conseguimos nos compreender uns aos outros? Quando a gente começa a olhar na mesma direção. Se um estiver olhando para uma direção, o outro estiver olhando para outra direção, não vai haver o quê? Compreensão. Entendeu? Não vai haver compreensão. Vamos continuar. Atitudes que rompem a comunhão. Atitudes que rompem a comunhão. O desejo de vingança contradiz o chamado divino para promover a paz. O verdadeiro cristão não busca retribuição, mas age com misericórdia. A violência, a difamação e a falsidade devem ser rejeitadas, pois corrompem o caráter e prejudicam a convivência entre os irmãos. Isso não pode nem pode existir, né? Entre os irmãos. Né? Violência, difamação, falsidade, né? Tudo isso são obras da carne. Isso não pode ter no nosso meio, né? Porque nós somos de Cristo. Amém? Nós temos que rejeitar o quê? As obras da carne. Amém? Amém. A maledicência nesse contexto é um dos pecados mais nocivos dentro da comunidade de fé. Tiago, em sua epístola, adverte sobre o perigo das palavras destrutivas, conforme Tiago 4:11, que todos nós já conhecemos, né? A fala deve ser usada para o quê? Edificar, não para ferir, preservando assim a união, a cordialidade e o amor. Alguém quer falar alguma coisa sobre? Perguntar, se quiser perguntar o ar. Não? Nada? Deixa o pessoal ficar quieto. Semeando hoje para um futuro abençoado. Pedro, ao fazer referência ao Salmo 34, 12 ao 14, destaca que atos e palavras geram consequências, boas ou mais. A nossa vida ela vai sendo feita de resultados. Resultados são consequências de quê? De escolhas. Se eu olho para a minha vida hoje, presta atenção que eu vou falar aqui. Se eu olho para a minha vida hoje e ela não está tão satisfatória, está na hora de eu pegar e parar, pensar e ver o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para melhorar. Está dando para entender, gente? Né? O que eu posso fazer para melhorar? Porque a nossa vida ela vai para onde nós caminhamos ela. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Preste atenção. Olha para onde você está levando a sua vida. Para que você não leve a sua vida para um lugar que você não vai gostar
uma vida melhor, uma vida melhor. Porque a vida é feita de resultados. Se a minha vida chegou aqui e não está satisfatória para mim, alguma coisa possa ser que eu não tenha observado, entendeu? Ou que eu não tive um entendimento melhor e que acabou vindo para esse resultado. Entendeu? E quando acontece isso, né, a vida vai para um lugar que a gente não está assim, é muito satisfatório para nós. O que a gente faz? Se a gente não está gostando do resultado, o que a gente faz? Mudar a rota. E qual é a melhor forma de mudar a rota? Fala alto, gente. Estão com medo. Acho que o pessoal está com medo. Qual é a melhor forma de mudar a rota? Ser guiado. Por quê? Por Deus. Porque às vezes a gente tomou as rotas assim, sabe? Sem o conceito de Deus, sem a direção de Deus, e trouxe resultados difíceis, ruins, que a gente acaba colhendo, entendeu? Aí a gente tem que pegar a roupa peraí, não está tão muito bem, Senhor, me ajuda. Deu para entender? Acontece, gente, nós somos humanos. Às vezes a gente falha, às vezes a gente toma decisões e esquece, às vezes, de consultar a Deus. E vai gerar resultados. Então, nesse momento, a gente volta um pouquinho e pede o auxílio de Deus. Amém? Amém. Deu para entender, né, gente? Está dando para entender, né? Sim. O caminho da fé, sofrimento, redenção e nova vida em Cristo. Quem pode ler aí Só o pastor está com a revista do professor? Nesta exceção, 1 Pedro 3, 22, Pedro ensina que o sofrimento advindo da justiça não deve ser motivo de temor, mas de confiança em Deus. Fidelidade ao Senhor pode resultar em perseguições e injustiças, porém aquele que permanece firme será recompensado. Cristo suportou a cruz e foi exaltado em glória. Amém. 3.1 Sofrimento, perseverando na justiça, testemunhando a verdade. O esforço para anunciar a salvação muitas das vezes encontra resistência, sendo recebido com críticas e até calúnias. Ainda assim, a Escritura encoraja o salvo a permanecer firme. Não temas com medo deles, nem vos turbeis. Está em 1 Pedro 3,14. O verdadeiro valor não está na aceitação humana, mas nos frutos gerados pela fidelidade a Deus, conforme essas referências. Vocês já leram, né? Vocês já fizeram a lição. A vida cristã exige preparo. O ensino das Escrituras capacita-nos a responder às provocações com mansidão e temor, demonstrando convicção na fé. Aqueles que zombam da verdade acabarão confundidos diante do testemunho inabalável dos que permanecem fiéis. Embora a justiça divina nem sempre se manifeste de imediato, a verdade prevalece no tempo certo, pois Deus honra aquele que permanece firme em sua palavra. Às vezes a gente não entende o momento e parece que nós estamos sendo injustiçados. Por quê? Porque a nossa vida é diferente da vida do mundano, né? E muitas das vezes o mundano vai olhar para nós e vai falar assim: poxa, você é bobo, isso que você faz não está errado, nos preceitos dele está errado. Por exemplo, o homem trai uma mulher. Qual é o conselho do mundo? Trair também. Só que a mulher ela fica ali perseverando muitas vezes porque ela não quer acabar com o casamento dela. E ela vai buscar pelo marido dela. Ela vai ser compreendida pelo mundo. Muitos vão criticar
da família. Mas ela sabe o que ela está fazendo, ela está agindo por fé. E se Deus colocou isso no coração dela mesmo, dela perseverar e restaurar o casamento dela, Deus vai honrar. Dessa forma, a pessoa está vivendo por fé. E o justo, ele vive do quê? Da fé. Então, não importa o que as pessoas estão falando. Se Deus falou contigo, mesmo que vá contra o entendimento lá das pessoas do mundo, você permanece fiel àquilo que Deus está falando, você está mudando por fé. E Deus vai honrar a sua fé. Isso é só um exemplo, mas tem muitas outras coisas que acontecem, né? Pegadinha do pastor. Entendeu? Fulano é gordo, só vive na igreja. Só vive na igreja. As pessoas não compreendem. Mas você e Deus sabe. Tem muitos outros exemplos. Né? Muitos outros exemplos que nós temos. Por aí. Redenção. A expressão do ministério salvífico. Quem pode ler para mim essa parte agora? Cristo é o maior exemplo de entrega e fidelidade. A verdadeira identidade do discípulo se manifesta quando reflete o caráter do mestre. Exatamente. Se eu sou discípulo de Jesus, as minhas atitudes têm que refletir quem? O caráter de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Porque senão é uma contradição. A pessoa diz que é de Jesus, mas não aceita os ensinamentos de Cristo. Muitas pessoas aí no mundo que nem aceitaram a Cristo ainda, elas falam isso, né? Não, eu tenho Deus no coração. Vocês já viram isso acontecer? Né? E a pessoa às vezes nem está ali, sabe? Ela fala que tem Deus no coração. E as atitudes? Pode falar. Você estava falando lá em casa desse ontem. Eu trabalho fora de mais de 30 anos. Né? E eu estava contando isso para os meus filhos. Pela primeira vez, eu trabalho hoje com uma pessoa que ela não é evangélica. Olha que coisa triste. Eu estava falando ontem para a minha família isso. Que a apresentei ela para o meu marido na sexta-feira, por vídeo, eu estava numa reunião com ela. E aí vocês vão dizer assim, mas é só porque ela está passando, não é isso. São os posicionamentos, sabe, do dia a dia. Eu sempre trabalhei com evangélicos que me entristeciam. Ela não. Às vezes é engraçado que a gente sai para conversar e quando eu vou comentar alguma coisa com ela ou vice-versa, a gente já está na mesma linha, no mesmo propósito de oração. Então é muito triste, porque caráter independe da opção, né, religiosa da pessoa. Eu já conheci pessoas ímpias com caráter muito mais, como é que eu vou dizer, éticos do que cristãos. Eu já preferi fazer serviços, tipos de negócio, às vezes, com um ímpio que eu confiava, do que com um cristão que eu não confiava. É muito triste isso. Isso é muito triste, mas infelizmente acontece. Entendeu? Acontece. Porque assim, a pessoa quando ela aceita Jesus, não acabou só não aceitar Jesus, ela aceita Jesus e Jesus tem que trabalhar. O caráter de Cristo tem que ser trabalhado na vida dessa pessoa. Entendeu? Para que ela possa dar os frutos que realmente agora é uma pessoa de Deus. Né? Mas infelizmente é verdade. O sofrimento de Jesus não foi em vão. Deus o exaltou ao ressuscitá-lo, elevando-o à sua direita, após ascender aos céus. O Espírito Santo foi derramado no Pentecoste, marcando o nascimento da igreja. A partir desse momento, o Evangelho começou a ser proclamado por toda a terra, cumprindo o propósito divino. Deu para entender aqui nesse parágrafo, gente? Para que acontecesse tudo isso, Jesus ele se submeteu a Deus. E quando ele se submeteu a Deus, agora ele está recebendo o quê? A recompensa. Ele se assentou ao lado de Deus, o nome dele foi elevado sobre todas as alturas, o nome que foi dado sobre todos os nomes. E com isso surgiu o quê?
poder trazer luz ao homem, aos homens. Imagine se Jesus não tivesse feito isso. Está entendendo? Então, assim, a gente pensa muito nesse mundo, a gente pensa muito nas coisas do mundo. Nós estamos muito ligados às coisas dessa terra. Entendeu? E por estar ligado a muitas coisas dessa terra, às vezes a gente pega e acaba esquecendo o que Deus tem para nós. Qual vai ser o resultado? O que nós vamos escolher na obediência? Entendeu? O que nós vamos escolher na obediência? Deixa eu dar uma corrigida para o horário. 3.3. Nova vida em Cristo. Batismo como símbolo de renovação. Pedro relaciona as águas do dilúvio ao batismo, deixando claro que este não se resume a um rito externo, mas envolve um compromisso de fé. O apóstolo diferencia o ato simbólico da realidade espiritual, afirmando que o batismo não consiste na remoção das impurezas físicas, mas na expressão de uma boa consciência diante de Deus. Essa passagem ilustra que, assim como Noé foi salvo por meio das águas, somos redimidos pelo sacrifício de Cristo. No Velho Testamento nós temos o simbolismo da arca de Noé, né? Quando Deus orientou ali Noé a fazer a arca, porque ia acabar o mundo com as águas do dilúvio, né? E aí uma simbolização do batismo, quando ele sai ali da arca, entendeu? A arca ali ela estava simbolizada como se fosse o local que havia vida, entendeu? E ele, tem também a outra parte do povo de Israel, quando eles passaram pelo Mar Vermelho. Também fazemos uma tipografia, que seria o batismo. Né? Então, assim, não é só o batismo em si, né? Mas essa consiste na remoção não consiste na remoção da impureza, mas na expressão de uma boa consciência diante de Deus, que é o que o cristão tem que ter. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos batizamos, nós temos que ter uma boa consciência diante de Deus e permitir que o Espírito Santo de Deus continue completando a obra dele dentro de nós. Porque, como eu falei já uma vez aqui, o Espírito Santo, ele pega o homem, né, lá no mundo, ele redime esse homem, salva esse homem, né, santifica esse homem, depois que esse homem ele é santificado, aí sim ele se torna um servo. A posição de servo é uma posição alta, porque Deus fala que os maiores vão ser o quê? Servo. Muitas das vezes a gente pensa que a posição de servo é inferior. Não é. Deu para entender, gente? Então vou fazer a pergunta aqui, ó. Atitudes para fixação. Qual é a responsabilidade do cristão em relação às autoridades constituídas? Quem respondeu diferente? Porque a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é a verdade. Quem precisa mudar